Assim, talvez eu fale uma coisa bem óbvia, tá? Mas eu vou falar uma coisa óbvia, né? Porque às vezes para algumas pessoas não é óbvio. São várias importâncias, né? Hoje, com a consciência que eu tenho, principalmente de identidade periférica, racial, importante dizer, eu sou uma pessoa indígena em retomada. Assim, na minha cabeça, dentro da periferia não existe um corpo que não dança. E a dança, mano, ela é importante em vários aspectos, assim, eu acredito, assim, mano. Tanto pra autoestima do nosso povo, né, mano? Dançar é um bagulho 1000 graus. Quem sabe, quem dança sabe. Carol é do ABC Paulista, de Santo André. Sou filha do Eduardo, que faleceu agora no Natal. E filha da Maria José. A minha relação com a dança é desde muito pequena, sou de uma família de artistas. Meu pai era ator do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, movimento político de operários, né? E movimento da juventude, movimento negro, tanto ele quanto minha mãe. Eles se conheceram num grupo de jovens da Igreja Católica, que no final da década de 70, começo da década de 80, era uma mobilização muito forte contra a ditadura militar, né? E mobilização política também, então tinham muitas formações antirracistas, muitas formações anticapitalistas, né? Então eu venho dessa base familiar. Então a minha casa, por exemplo, é muito louca, assim, tem móveis que meu pai faz, a gente fala que meu pai era bem comunistão, assim, meu pai e minha mãe, né? Então são anticonsumo. Então, por exemplo, a Páscoa não era ovo de Páscoa, o Natal não era presente. A gente é da periferia de Santo André, então tinha a questão econômica, mas tinha um posicionamento político também com relação a isso. Então eu levei um tempo assim para entender esse poder de compra do dinheiro. A gente não tinha muito isso, tudo era dividido, tudo era compartilhado, tudo. Então eu tenho essa base muito forte na minha casa. E a dança, a música e o teatro, assim, a gente convivia com isso desde muito pequeno. Então, a gente criança, eu tenho 2 irmãos, né? Tem uma irmã mais nova que é a Lívia e tem um irmão mais velho que é o Felipe. A minha irmã é dançarina e meu irmão é ator. A gente, desde pequena, a gente fazia pecinha de teatro, a gente cantava junto no coral, a gente dançava junto, então era tudo junto. Tanto que hoje os 3 é tudo junto é insuportável. De ridículo, assim. Tudo um consulta o outro, tudo um pergunta pro outro, tudo é assim, tudo junto. Minha mãe, meu pai também, a gente muito junto. Então a dança, ela veio muito nesse lugar, né? E aí, pensando numa criança que cresceu na cidade de São Jorge, que é um bairro bem periférico de Santo André, que era onde ficava o lixão de Santo André, que hoje ficou aterro, a gente não tinha como fazer aula de dança, né? Então a minha base, eu costumo dizer que foi sim o axé, o El Chan. E depois na adolescência, a Spice Girls, Backstreet Boys, Michael Jackson, os videoclipes, a MTV e a cultura popular, né? A cultura popular e a cultura de periferia, assim. O meu corpo, ele aprendeu a dançar essas coisas, assim. E aí o hip hop, ele veio bem depois. Veio eu adulta já, que eu me considerei da cultura hip hop, né? Meu nome é Thiago Reis, eu tenho 34 anos, sou cria na cidade de Tiradentes, morei em Guaianazes também, hoje estou em São Mateus. Posso dizer que eu sou cria da ZL, certo? E sou arte educador, dançarino, professor de educação física. E minha relação com a dança, mano, ela se dá a partir do momento que eu entrei em contato com as quermesses. Eu sou cria de quermesse, tipo, acho que foi a primeira vez que eu vi um dançarino dançando na minha frente. Então a primeira relação que eu tenho com a dança se dá nas festas de quebrada, nos fluxos, né? E também na escola. Acho que quem pegou os anos 2000 aí, pegou uma geração, uma época que era muito comum ter essas danças, né, que a gente chamava break de quermesse na época. Na escola da família, nos intervalos da escola, assim. Então eu sempre admirei
né? Para além das danças urbanas, eu também pesquiso as danças da cultura popular brasileira, né? Isso graças ao contato que eu tive com um projeto chamado Núcleo Luz, né? Que lá também foi um processo de estudo que eu tive durante 3 anos. E aí daí pra frente eu comecei a pesquisar outras danças para além das danças urbanas, né? Aí tive dança afro, balé clássico, dança contemporânea, algumas danças brasileiras também. E daí deste projeto eu encontro com uma pessoa chamada Douglas Jesus. E ele tinha um estudo também a partir do popping, né? Em relação com a rua. Desde então eu componho, faço parte desse grupo chamado Fragmento Urbano, que surgiu em 2009. E hoje nossa pesquisa é voltada, né, para as danças do hip hop, funk styles e as danças populares brasileiras, de matrizes africanas e originárias, indígenas. Assim, talvez eu fale uma coisa bem óbvia, tá? Mas eu vou falar uma coisa óbvia, né? Porque às vezes para algumas pessoas não é óbvio. Quando a gente fala da periferia, a gente está falando de recorte de corpos pretos, né? Corpos pretos, migrantes e imigrantes. E quando a gente faz esse recorte, e quando a gente pensa na cultura africana, cultura afrodiaspórica, cultura indígena, as coisas elas não são separadas, né? Então, assim, na minha cabeça, dentro da periferia não existe um corpo que não dança. Não existe um corpo em que a dança e que a música não passa e que não faz parte do cotidiano desse corpo, né? Então, para mim, hoje, né, que a gente leva um tempo para ter esse entendimento de por que quando você vai fazer aula de dança, você vai lá para a elite, lá no centrão. Aí você faz uma aula de dança, você sente que parece que você sempre fez aquilo. E que, na verdade, você sempre fez. Só que você nunca tinha parado para pensar que você já estava fazendo, né? Então, quando eu fui fazer, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Fui estudar a dança dos orixás, que é uma coisa que eu trabalho, né? Nossa, ela ia passando as coisas, parecia que eu tava, né, quadril. Era muito familiar para mim. Então, parecia que eu já sabia. E, de fato, eu já sabia. Porque se a gente for falar do axé, né? Acabei de falar do axé. Se a gente for falar do axé, qual que é a raiz do axé baiano, né? Qual que é a raiz desses corpos? Qual que, né? Tem a questão um pouco do código, mas é a mesma raiz. Então, hoje eu penso que não tem separação, assim. Não tem divisão. Não deveria ter, pelo menos, né? Dança, vida, né? A gente, por exemplo, falei do meu pai, no velório do meu pai, a gente dançou no túmulo dele, né? Enquanto eles estavam enterrando ele, a gente escolheu dançar, assim. E aí teve um amigo meu que é do candomblé, ele falou assim, eu vejo isso no axé, mas eu nunca vi pessoas, vocês que não são do candomblé, não são de nenhuma religião, fazer isso, né? É porque a gente tem, através dele, do meu pai, da minha mãe, a gente teve esse entendimento de que a alegria não é separada da tristeza e é o mesmo corpo que sofre, que se diverte, que trabalha, né? Então, eu tento pensar a dança assim também. São várias importâncias, né? Hoje, com a consciência que eu tenho, assim, tipo, principalmente de identidade periférica, racial, importante dizer, eu sou uma pessoa indígena em retomada, né? Nascido na quebrada, né? Criado na quebrada. E hoje eu entendo que fazer nossa cultura, nossas artes e continuar fazendo é uma forma de combater o epistemicídio, né? Que é o nosso conhecimento, é de pôr pra frente, né? Não deixar morrer a nossa cultura, tá ligado? Então, quanto mais a gente celebra, a gente faz, dança e coloca pro mundo as nossas estéticas, é uma forma de afirmação, tá ligado? E de resistência, né? E a dança, mano, ela é importante em vários aspectos, assim, eu acredito, assim, mano. Tanto pra autoestima do nosso povo, né, mano? Que dançar é um bagulho 1000 grau. Quem sabe, quem dança sabe, assim, né? Que a gente se sente vivo, né, mano? A gente se sente pertencente, né? A um grupo, né? Principalmente em conjunto. Quando a gente tá junto, dançar junto,
Acho de uma grande importância. E celebrar a vida, mano. Assim como diz Ailton Krenak, a vida é uma fruição, a vida é uma dança, tá ligado? Os povos indígenas não separam dança, arte da vida. O bagulho é a mesma fita, né? Então dançar, cantar, pintar, isso faz parte do existir do ser humano, né? Aquela frase, gente, aqui é tão clichê. Ai, tudo é político. Mas tudo é político, né? Então, assim, quando eu saio da minha casa, eu enquanto uma mulher, já vem várias camadas, né? Eu tenho que pensar em 1000 coisas antes de sair da minha casa. Desde a forma que eu me visto, até o horário, até como, até o percurso, quem eu vou encontrar, que hora que eu vou voltar. Pela questão da segurança. Então, quando a gente fala que que tudo é político, porque eu vivo num mundo em que o sistema patriarcal domina e que o meu corpo ele é inferior. Primeiro, eu tô fazendo esse recorte muito de gênero, tá? Mas se a gente for para um recorte racial, se a gente for para um recorte dos afetos, se for para um recorte de orientação sexual, enfim, aí a ladeira abaixo. Ser mãe, né? É mãe, ela não vai ter tempo de dar aula, nem de dançar, o corpo dela mudou, ela não tá mais tão magra, ou tão forte, entendeu? Então, se eu vou fazer um recorte de gênero, muitas camadas, muitas camadas. Nem todo lugar recebe o Gabriel bem, que criança é um problema também, criança atrapalha, criança faz bagunça, criança incomoda, entendeu? Muitos lugares. E aí, se a gente pensar na periferia, é um lugar onde mais tem criança, um lugar onde tem mais mães com muitas crianças. Então, aí você já... Falando de novo de política, de recorte territorial... vão contratar uma mãe, dependendo de onde a mãe mora, não vão contratar essa pessoa. Quantos filhos tem, né? Então, aí vai. Se eu for aqui falar todos os contras, então eu acho que todas as escolhas elas têm que ir contra esse sistema que oprime esse corpo, né? Falando do meu corpo, né, especificamente. Então, é 100% político tudo. Então, a relação do hip hop com a política, né? Danças urbanas, né? Eu acho assim, que dentro da cena tem uma galera que é totalmente conscientizada de que a gente faz parte de um sistema e que a cultura hip hop e as danças urbanas, elas são só o reflexo da sociedade, né? A gente não é tipo, super-herói, nós somos fodas. Não. A gente só reproduz, né? As hierarquias e as opressões também dentro da cultura. Tem uma galera que tem consciência disso e tem outra que tá no mundo da lua, vivendo a vida, gravando vídeo, e a vida é isso, grava vídeo e grava vídeo, gente, grava vídeo, mas, né, vamos pensar, assim, um pouco... E é até contraditório, porque, assim, o surgimento da cultura é político, mas aí eu sinto que para algumas pessoas ele vai se perdendo, as pessoas esquecem um pouco a origem, as pessoas se apropriam, elas não dão nome para as pessoas. É importante falar o nome das pessoas, de onde elas vêm, porque a nossa cultura, ela não tem... Agora tem algumas coisas escritas, mas não é tudo escrito. Então a gente precisa, assim, repetir. Tem a galera lá do Itaim, tem a galera da Zona Sul, e repetir, olha, tal nome. Senão morre. E tem uma ilusão, assim, às vezes eu converso com algumas amigas, assim, eu falo assim, gente, as pessoas acham que as coisas vão durar para sempre. E não. E a gente sabe que não. Que se a gente não alimenta e não lembra das pessoas e não olha para trás, o Sankofa, né, não olha para trás, não traz essas pessoas comigo, porque não é só eu olhar para trás, é ir carregando todo mundo. Isso é olhar para trás, de verdade, né? Você traz todo mundo junto com você, porque o seu corpo é tudo aquilo. E aí aqui, a pessoa que vai vir vai pegar aqui tudo isso daqui e vai carregar junto com ela, né? Então, eu sinto que algumas pessoas não têm muita consciência disso e acham que as coisas vão existir para sempre, não entendem que cultura é feita de pessoas. E se eu não junto as pessoas, se eu não uno as pessoas, se eu não ouço, mesmo divergindo, né? Se eu não ouço, acabou, morre. Morre, a gente fica só no raso, no movimento, na técnica e que pra mim é vazio, assim, você ficar só nesse lugar, né?
Então, primeiro que política, acho que pra mim vai para além da política institucional, partidária, tá ligado? Eu acho que antes de ser de dança, o nosso corpo é político, mano. Querendo ou não. Mano, um corpo que atravessa uma quebrada para fazer um corre, um trampo, lá pro centro, lá no outro, já diz muito sobre política. Sobre desigualdade social, sobre vários corre, né? Então, o tempo inteiro nós está fazendo política, assim. As danças, mano, tipo, pra mim, sim. Tem a ver com política. Principalmente as danças pretas, as danças indígenas, as danças de quebrada, assim. O fato de só de celebrar, só a gente estar celebrando, pra mim já é política, assim, tá ligado? Porque a gente tá resistindo, mano. A gente tá vivo, saca? Isso diz muita coisa, isso incomoda os engravatados, tá ligado, mano? E ir até as pessoas, eu acho que é uma forma de incentivar o consumo também. O consumo não, a fruição, né? O consumo é uma coisa muito capitalista. Fruição da arte, de coisas que eu não tô acostumada a ver. E eu acho que é importante ter a conexão com a cultura dessas pessoas, né? Se é uma coisa muito distante, não vai somar mesmo, né? Atrair também, né? Então, por que eu falo das danças que acontecem nas ruas, assim? Porque é o que eu falei, as danças por muito tempo, elas foram e é uma forma de resistência, de continuar existindo, né, mano? Então, entendendo essa parada, quando o fragmento urbano ele surge inclusive nesse questionamento, putz, minha mãe não consegue assistir um espetáculo num teatro, a gente não tem acesso a um teatro, tá ligado? É muita treta acessar esse lugar, que inclusive é pago pelos nossos impostos, né? E tipo, nós não tem acesso. Então por isso Fragmento Urbano nessa mão, que ele surge na intenção de levar arte pra rua e com a rua, tá ligado? Junto com a rua, assim. A gente começou dançando nos horários de pico, assim, né, mano? O pessoal tá chegando do trampo. É a mesma coisa que a galera do vagão faz hoje, mano. Sim. Tá ligado? Pra mim aquilo ali é a essência do bagulho, tá ligado? Mas eu não sei se precisa. Quem é que precisa? Por que precisa? Tá ligado? Assistir dança, consumir dança. É muito subjetivo, eu acho, né, mano? Porque, de fato, o aplicativo ele resume anos de pesquisa de uma pessoa, de dança, não sei o quê, em 1 minuto, numa telinha pequena, tá ligado? E gera dopamina muito rápido, né? As pessoas vai passando aqui e a pessoa se sente alimentada com aquilo, né? Então, eu não sei, mano, porque é um momento que a gente vive agora, mano, saca? Eu não sei se uma estratégia seria usar isso ao nosso favor, não sei dizer. Eu não sei se uma estratégia é ocupar as ruas, igual o Soul Deep faz, mas fazer o processo de residência ali numa praça, tá ligado? E às vezes acho que quem precisa assistir vai estar ali com você, saca? Então é muito, eu acho um pouco assim, essa palavra, como fazer para chegar, assim. Acho que vai chegar em quem precisa chegar, assim. Uma coisa que eu sinto muito falta é das festas, assim, tipo, dos encontros. Mais do que competição, batalha, eventos, assim, nas danças urbanas especificamente. Mais festa, tá ligado? Dentro das quebradas, saca? Mais encontros de dança, que ali tá a essência, né, mano? Tipo, a essência da dança tá ali nas danças sociais, né, mano? Danças sociais, tá ligado? Essa é a essência da coisa, assim, pra mim. Então, não sei se precisa, que estratégia, assim. A estratégia é a gente, mano, continuar fazendo, eu acho. Continuar existindo. Mas assim, funk e forró. Você coloca funk e forró, você coloca forró,
É um bagulho muito louco, né? Forró, assim, o pisada, né? Essa coisa mais contemporânea, né? Não Luiz Gonzaga. Se colocar Luiz Gonzaga, eles não olham pra minha cara. As coisas mais atuais, né? Você coloca... Os de 8 anos, eles juntam eles. 2 menininhos, assim, eles juntam. Porque, assim, é tão bonitinho como isso tá no corpo, né? Então, aconteceu, assim, de um deles colocar, deixa tempo livre. Ah, vamos colocar tal? Eles, menininhos e menininhas. Não foi casalzinho, menino e menina, entendeu? 2 menininhos se juntaram e arrocha, entendeu? E eu achei muito bonitinho, porque assim, era muito espontâneo. Porque dentro de casa deve acontecer, tipo, vai rolar um churrasco. Todo mundo dança junto, entendeu? As crianças com as crianças, adultos com os adultos, entendeu? Então é muito bonitinho de ver. E o funk, muito, muito. E eu sinto que um pouco o trap também. Essa coisa do... Eles gostam da coisa do carrão, das correntes, das mulheres. Eu tenho até um menino que é o Pedro, eu falo assim, Pedro, a vida não é isso. Ele me mostra os clipes, né? As meninas assim, em volta dos carros enormes. E os caras lá tá com o rosto tatuado, não sei o quê, dente de ouro, não sei o quê. Eu falo assim, não é isso a vida, tá, Pedro? Ai, professora, mas se eu for jogador de futebol? Eu falei, então, a vida também não é isso. Eu vou conseguir não sei o quê. Então essa é um pouco esse lugar também de vender essa imagem pra molecadinha também. Muito forte, mas eu sinto que são esses estilos, assim, pelo menos que aparecem mais, assim. Mano, sinceramente, assim, eu tenho, dentro das quebradas, assim, eu tenho mais ido até, né? Então, mas pensando numa juventude periférica, assim, querendo ou não, assim, é o funk disfarçado de TikTok. É os passinhos disfarçados de TikTok. Numa juventude, assim. Mas o que eu tenho ido mais, assim, mano, é as danças urbanas e as danças brasileiras, assim, né? Eu tenho ido nas manifestações, assim, tá ligado? Maracatu, jongo. E às vezes essas danças acontecem num nicho também muito específico também, né? As danças de matrizes popular brasileira, assim, matriz africana, indígena. Então eu tenho ido até. Não são coisas que eu tenho visto. Assim, eu saio de casa, acontece, assim. Já foi. Já teve, acho que esse momento, assim, né? Mas pensando numa juventude, assim, é isso, mano. Tá dentro do TikTok, assim. E ali os recortes ali de dança urbana. Tem um recorte ali do funk. Tá ligado? Complexo, né? Complexo. Ah, moleque! Uou!